Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo o Êxodo 7, do versículo 1 em diante, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aqui nesse capítulo conta, o momento em que Moisés e Arão, eles vão falar com Faraó para liberar os israelitas que estavam cativos, lá no Egito. E o que acontece? O nosso Deus, ele é poderoso e se ele quisesse, ele poderia liberar os israelitas sem precisar de dar nenhum tipo de satisfação para Faraó. Ele simplesmente ia lá e libertava. Só que o que ele faz? Ele endurece o coração de Faraó, para que Faraó se recuse a liberar, para que seja honrado o nome dele nas terras de Faraó, para que ele, o Senhor e o poder dele seja conhecido no meio dos egípcios. E isso muitas vezes acontece no meio de nós. Tudo na nossa vida, tudo que a gente faz e o que a gente vive, não pode ser para nossa honra própria. Tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor. E a gente passa por diversas situações em que às vezes a gente não entende um coração endurecido para nós, e só depois a gente vai ver que esse coração endurecido, ele pode ser simplesmente um livramento na nossa vida. Às vezes a gente começa, por exemplo, a conhecer uma pessoa, a se relacionar com ela, e aí no meio desse relacionamento a pessoa até parece que vai ser uma coisa bacana, mas de repente ela esfria. O coração dela fica endurecido e ela começa a ficar distante e vocês acabam não ficando juntos. Por que isso pode estar acontecendo? De repente o Senhor, ele endureceu esse coração porque você não era para essa pessoa não era para você. Não é essa a vontade de Deus sobre a vida de vocês. Da mesma forma, a gente de repente vai para uma entrevista de emprego. A gente tem todas as qualificações necessárias ali que está pedindo naquela vaga. O emprego é o emprego, às vezes, até dos nossos sonhos, e você vai todo feliz, com várias qualidades para aquilo, e Deus, ele simplesmente fecha o coração do entrevistador e você não é escolhido. Parece mal, né? Parece uma situação chata, triste. Só que nosso Deus, ele conhece nosso futuro. Ele sabe o que ele quer para nós, ele sabe onde ele quer que a gente trabalhe, ele sabe o que ele quer para a nossa vida. Então, por esse motivo, às vezes você não é chamado para aquela determinada vaga. Da mesma forma, às vezes existem lugares, por exemplo, de repente os pais, por exemplo, o filho chega para o pai, para a mãe, e ele quer ir para algum lugar, por exemplo, e o coração daqueles pais se fecha para não deixar aquele filho sair. A gente não sabe, às vezes, qual o livramento que está acontecendo naquele momento para que aquele filho não esteja em determinado lugar, e para ser livre, de repente, às vezes, de uma tragédia, de um acidente. Há 10 anos atrás, teve um incêndio na Boate Kiss, e aí um rapaz, ele falou com a namorada que ele não queria ir na boate. Eu acredito que talvez na época, ela devia estar querendo muito, e ela possa ter ficado até chateada com essa situação. Mas no outro dia, quando ficou sabendo que a boate pegou fogo, que morreram tantas pessoas, imagina o alívio dela de pensar que aquele namorado endureceu o coração para não sair naquela noite e eles tiveram a vida deles poupada devido a isso. São tantas situações que pode acontecer na nossa vida, do coração de alguém ou alguma situação ser endurecida, e isso cuidar de nós, da nossa vida e do que o Senhor tem para nós. O Senhor Deus, ele conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. A nossa vida está na palma da mão dele. E se preciso for, ele vai endurecer corações, a gente vai receber negativa de situações, a gente vai passar por outras situações tantas para que a vontade do Senhor sobre a nossa vida seja feita. Então eu me convido e convido você hoje a confiar nesse Deus, a confiar que o controle da nossa vida está na palma da mão dele. E ele faz o que ele quer, ainda que preciso for endurecer corações por aí. Eu desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre a nossa vida. Fiquem com Deus e um forte abraço.